Quem gosta de ficar falando sobre a hipocrisia alheia porque eu gosto. Oi, Fran, tudo bom contigo? Eu aqui de novo do Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipocrisia no meio cristão. Olha só que tema suave, que tema light, que tema legal, que tema pacífico, que com certeza não vai causar treta nos comentários. Eu já gravei um vídeo falando sobre hipocrisia na igreja, tá aqui no card, que eu vou colocar para vocês. Só que hipocrisia é um tema muito amplo e é um tema muito importante para ser debatido, especialmente porque é recorrente, acontece atualmente e muitas pessoas acabam se afastando do evangelho justamente por causa dessa hipocrisia no meio cristão, entende? Então é um tema que a gente precisa falar, porque se a gente realmente quer que as pessoas venham conhecer a Cristo, a gente precisa começar a agir como Ele. E esse é o meu objetivo, trazendo tantas vezes esse tema aqui pro canal. Então, nesse Bora Falar de Bíblia, a gente vai dar uma ênfase nesse tema tão importante, que é tão influente nas nossas vidas e que, infelizmente, é muito recorrente e a gente sempre tem maus exemplos de cristãos na Terra. Mas antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos porque isso me ajuda muito. E é isso, vamos começar. Se você não é cristão, eu super recomendo que você assista esse vídeo, para a gente poder comprovar de que a hipocrisia que você vê no meio cristão não é algo que Jesus concorda, tá? É realmente uma hipocrisia. O Bora Falar de Bíblia hoje vai ser baseado em Mateus 23, que é um capítulo da Bíblia que eu amo de paixão, porque é Jesus falando sobre como os fariseus estavam agindo de uma maneira hipócrita. E os fariseus, se você não sabe, eram tipo os mestres da lei, uma espécie de pessoa que tinha muita autoridade na sociedade judaica, tanto de forma espiritual como de forma política. Até porque a comunidade judaica era uma teocracia, entendeu? Então eles tinham superpoder, o poder do conhecimento sobre as escrituras estava nas mãos deles, então eles eram muito importantes. Todavia, eles ensinavam coisas e não viviam aquilo. E Cristo, em Mateus 23, nos capítulos anteriores, ele também já estava falando com os fariseus, porque já era aquela última semana de vida de Cristo na Terra e ele tava, tipo, tirando as dúvidas das pessoas e tava sendo muito testado. A galera queria saber se ele realmente era o Messias. Na verdade, eles queriam motivos pra botar ele na cruz, né? Enfim, aí os fariseus já estavam mandando muita gente para ficar mandando pergunta para Jesus, para testar Jesus. E Cristo já estava dando as suas devidas considerações em relação à postura dos fariseus. E em Mateus 23 é exclusivamente falando sobre a hipocrisia dos falsos mestres. Porque eles até ensinavam aquilo que era certo, mas não viviam isso. E hoje, neste Bora Falar de Bíblia, você vai descobrir 5 aspectos de uma pessoa, de um cristão hipócrita. Então, por favor, preste atenção, porque se você for um cristão hipócrita, muda, tá? A gente tem que fazer essa análise diariamente. Se eu tô exigindo de uma pessoa que ela faça uma coisa e eu não faço, eu sou hipócrita, eu sou tão ignorante quanto essa pessoa. Então a gente precisa melhorar. Vamos melhorar, tá bom? Vamos tentar. Posteriormente, eu recomendo que você leia Mateus 23 na sua casa, com muito mais calma e cautela, mas eu ressaltei 5 pontos aqui que vão ser super influentes para a gente entender o que é que Cristo concordava e discordava da postura dos fariseus. O primeiro, eles atavam fardos pesados e não ajudavam as pessoas a carregarem. Eles eram um tipo de pessoa que diziam, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, também não pode fazer aquilo. Mas eles mesmos faziam as coisas que eles diziam que não era para fazer. É como as pessoas de hoje em dia que dizem que é necessária a renúncia, mas não buscam se renunciar. Dizem que é necessário você se abster das suas vontades para viver o reino de Deus, mas na primeira oportunidade de fazer as suas próprias vontades, realiza. No lugar da gente cumprir aquilo que nós dizemos, que a renúncia é importante, que amar ao próximo é importante, a gente só diz, olha, você precisa fazer isso, porque isso é muito importante, mas não fazemos. Uma das frases que Jesus falou também, que é muito interessante, é que os fariseus coavam o mosquito e engoliam o camelo. É tipo, eu vou setorizar aquilo que eu vou dar bola ou não. Aquilo que eu vou considerar extremamente importante e relevante para excluir a pessoa da comunidade cristã. Tipo, aqueles pecados que são considerados mais ou menos importantes, mais ou menos aceitáveis, mais ou menos dignos do inferno. Todavia, nós sabemos através do estudo bíblico que todos os pecados são dignos de inferno. É como dizer que você não pode ser homossexual, porque isso é errado, e sim, a Bíblia fala que isso é errado, você concordando ou não, você não precisa concordar comigo, mas é isso que a Bíblia fala, você pode ser o que você quiser da sua vida, enfim. Mas permitir deliberadamente e apoiar a fofoca dentro da igreja. É coar o mosquito e engolir o camelo. Você trata determinado pecado como se fosse o fim do mundo e esquece que o outro pecado também é.
Você esquece que fofocar, ser uma pessoa maledicente é tão ruim quanto adulterar, quanto ser uma pessoa assassina, por exemplo. Porque diante de Deus, tudo isso vai contra a natureza que Ele quer que o homem siga. E mesmo assim, você fica achando que só porque você peca uma coisa que é menorzinha, vai ser tranquilo. Só que não é. É hipocrisia a gente achar que somos mais merecedores do céu porque não cometemos os mesmos pecados que a outra pessoa comete. Sendo que a gente precisa da misericórdia do Senhor porque cada pecado que cometemos é digno de condenação. E a gente tem a dificuldade de entender que somos tão merecedores do inferno quanto qualquer outra pessoa, só porque o nosso pecado é menor. E muitas vezes o pecado que a gente comete acaba sendo licenciado, sabe? A galera deixa acontecer. Da mesma forma que a poligamia era algo extremamente aceitado lá no período de Davi e dessa galera da Bíblia, a gente acha que, por exemplo, a fofoca é algo extremamente aceitável dentro da igreja atualmente, sendo que não é porque ela é aceitável que deixa de ser pecado. E é algo que muitas vezes a gente esquece e acaba ignorando e nos tornamos tão hipócritas quanto os fariseus. Outra coisa, os fariseus realmente pareciam extremamente justos perante os homens. Eles eram pessoas que realmente você olha e pensa, olha lá, a pessoa é justa, uma pessoa boa, uma pessoa decente, mas eles mesmos por dentro estavam corroídos e consumidos pelo pecado. Eram pessoas que não estavam dispostas a mudar. Pessoas que preferiam apenas aparentar estar bem do que realmente estar bem. Pessoas que aparentavam que são justas e santas e fiéis diante do Senhor, mas que verdadeiramente não estavam. Que cometiam iniquidade, cometiam pecados que desagradam ao Senhor, mas que apenas porque estavam aparentando estar bem era o suficiente, sendo que não é. Se a gente deixa de fazer aquilo que é certo porque a gente só pensa no que a outra pessoa vai achar sobre nós, não faz sentido, porque não é a outra pessoa que não vai ter acesso ao céu, é Cristo, entende? Se a gente buscar simplesmente aparentar obedecer a Deus porque as pessoas vão se importar com isso, somos apenas hipócritas. Se a gente vive se importando apenas com a opinião alheia, a gente já ganhou aquilo que nós queremos, já ganhamos o nosso galardão. Da mesma forma que Cristo também menciona que os fariseus estavam extremamente dedicados a ganhar a fama, a ganhar a visibilidade humana. E isso eles já tinham conseguido. Se nosso objetivo não está em estarmos puros e santificados diante de Deus, a gente vai ficar contente com pouquíssimas coisas como aquilo que os seres humanos acham. O ser humano não vai te levar para o céu, querido, desculpa. Se o nosso objetivo, quando a gente busca viver em santidade, é agradar ao ser humano, se a pessoa chega lá e fala, poxa, você é muito legal, pronto, ganhamos o nosso galardão. Mas se nosso objetivo, quando nós buscamos andar em santidade, é agradar a Deus, isso faz muito mais sentido. Afinal, nós podemos entender que Cristo é aquele que morreu em nosso lugar, aquele que dá sentido às nossas vidas, aquele que nos purifica, que nos livra de todo mal. E por isso podemos ter paz e tranquilidade, buscando deixá-lo alegre e assim termos força para conseguir viver a nossa vida e a nossa rotina, apesar das dificuldades. Outra coisa, essa talvez seja bem polêmica, a hipervalorização do dinheiro. Os fariseus, conforme dito em Jesus, em Mateus 23, eram as pessoas que cobravam dízimo de quase tudo, coisas que nem eram necessárias segundo a lei, mas eles esqueciam daquilo que era fundamental. Eles davam muito valor ao dízimo e esqueciam de valorizar o amor, a justiça, a misericórdia. Por exemplo, quando Deus fala com Oséias, lá em Oséias, ele fala, misericórdia quero e não holocaustos. De que adianta você ficar por aí dando um monte de dízimo, rios de dinheiro, rios de sacrifício ao Senhor, se você não vive aquilo que Ele fala? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é muito importante. Não estou dizendo que você vai se abster de dar o dízimo, se abster de ofertar no templo. Tanto que Cristo fala, a gente tem que fazer as duas coisas, uma sem ofuscar a outra. Porque ambas são importantes. O errado e o que os fariseus faziam e que muita gente faz atualmente é dar uma hipervalorização ao dinheiro como se isso fosse tudo. Como se isso fosse o mais importante, a razão de vida da igreja. Quando na verdade a razão de vida da igreja é você poder ajudar o próximo, você poder viver em amor, você poder viver com misericórdia, viver com fé, viver com paz no coração. Quando a gente deixa de dar esse valor às coisas que são realmente importantes e começa a dar valor excessivo às coisas que também são importantes, mas que não são
as fundamentais, há um desequilíbrio que afeta muito a igreja. Afeta o nosso pensamento, afeta como nós vemos o próximo. E se nós passamos a idolatrar o dinheiro, a gente vai fazer de tudo para tê-lo, no lugar de amarmos as pessoas, que é o que acontece quando nós adoramos a Deus. Porque nós entendemos que vamos amar aquilo que Deus é e aquilo que Deus ama. E nós sabemos que Deus ama as pessoas. Se a gente começar a amar e valorizar as coisas que Deus tem para nos dar, a gente vai conseguir viver uma forma de amor sincera e verdadeira, com misericórdia, fé, bondade, justiça, algo que é segundo aquilo que Cristo tem para nos dar. A questão é não valorizar demasiado aquilo que não precisa ser valorizado demasiado. E a última coisa, eles tentavam se auto-justificar na desculpa de, eu vou cometer esse pecado, eu sei que é errado, mas depois eu vou orar e aí Deus vai me perdoar. Eu não vou tentar evitar o pecado, eu vou pecar, depois eu tento me resolver com Deus. Aquela questão de você evitar o pecado é algo muito importante na vida cristã, porque como é que a gente vai vivendo o pecado nós que morremos para ele? Como é que a gente vai ficar andando no pecado e na semelhança do erro se a gente disse através do batismo e através da nossa confissão de fé que a gente morreu para essas coisas, morremos para o mundo? Como é que a gente vai aceitar viver na condenação, viver da forma que Cristo não se alegra, dizendo, não, depois eu me resolvo com Deus? Não podia simplesmente evitar? Mais uma vez eu digo, obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que Samuel falou para Saul. Não sou eu dizendo, que se for eu dizendo, você vai achar que é mentira. Valorize nada que eu falo, não. Valorize o que tá na Bíblia. O que é que tá na Bíblia? Obedecer é melhor do que sacrificar. Misericórdia quer e não holocaustos. Então, antes de você ficar pensando que vai fazer o erro e depois vai se resolver com Deus, não faz o erro. Não é mais simples. Não facilita o negócio. Para vocês verem como eu sou tranquila falando sobre hipocrisia dos fariseus. Porque é o que a gente vê atualmente, é o que tá acontecendo. E é algo que me deixa extremamente triste, porque muitas pessoas acabam deixando de seguir o evangelho porque outras pessoas foram hipócritas com elas. Olha só, de que adianta a gente falar que Deus é amor e não ama? Nós só seremos conhecidos verdadeiramente como discípulos de Cristo quando nós amarmos. E a gente não faz isso. Se a gente amasse a Deus e as pessoas como nós devemos amar, já tinha pelo menos metade dos problemas resolvidos. Pelo menos. Metade acho pouco ainda. Mas sabe, se a gente realmente se dedicasse em cuidar do próximo, se dedicasse a amar o nosso irmão, da forma que Cristo deseja que nós façamos, o mundo seria muito melhor. Agora pensa comigo, somos a religião mais populosa. Por que as coisas continuam do mesmo jeito? Será que a gente tem feito o nosso papel? Ou será que a gente é cristão só por dizer, eu sou crente e tudo mais, você sabe como é? Mas será que a gente é cristão de verdade? Daquele tipo que se dedica ao Senhor, que se dedica a amá-lo? Não aquele que é hipócrita, que diz, Deus é amor, agora você que se preocupe em amar, que eu não vou. Precisamos mudar, precisamos nos avaliar, precisamos estar dispostos a melhorar diariamente. Porque Cristo está voltando e que nós queremos, o que nós temos muito desejo, é que nossos amigos, nossos familiares possam conhecer a Cristo, ao Cristo que nós entendemos que nos salvou. E eles só vão conhecer quando a gente fizer a nossa parte, a parte que Cristo designou para cada um de nós. Nós apenas seremos conhecidos como seus discípulos quando amarmos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tema um pouco pesado, que vai mexer na ferida de algumas pessoas? Espero que sim! Não gostou? Paciência, vai escutar alguém que gosta de amaciar o seu ego, porque hoje eu estou assim, tá? Não gostou? Foi triste a gente ver outro vídeo aí pra você assistir. Olha, tem um monte de vídeo aqui legal que provavelmente você não vai achar que machucou seu ego, mas não tem problema, tá? Se machucou o ego, tá bom. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada pela paciência e tchau!